Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Vamos fazer uma faxina espiritual em nossa vida, removendo aquilo que sabemos que não está de acordo com uma vida de santidade. Então pense bem, viva melhor, pense em fazer uma faxina espiritual em sua vida e em sua mente. Pense em agradecer a Deus por estar lendo nesse momento as palavras aqui contidas ou ouvindo aquilo que Deus tem a dizer por intermédio do apóstolo Paulo. A gratidão pode abrir os nossos olhos para perceber o quanto Deus é bom e poderia ter nos destruído, mas deseja nos salvar e limpar todo o mal que nos acomete ou que praticamos e precisamos da sua ajuda para nos libertar. Já que estamos aprendendo tudo isso, vamos imitar a Deus como filhos amados, obedientes, queridos por Ele. Quem se sente amado por Deus vai se esforçar para viver aquilo que considera impossível para si, mas possível para Deus. Certamente está ao nosso alcance fazer uma faxina, uma limpeza espiritual, a fim de vivermos o amor de Cristo em nosso meio, em nossa vida. Como? Paulo vai dizer, não deve haver menção de imoralidade sexual ou de qualquer natureza no meio do corpo de Cristo, nem impureza e cobiça. O nosso pensamento deve ser ou girar em torno do cumprimento do nosso chamado para alcançar, por meio do amor, por meio do exemplo, o mundo para Cristo. O termo grego aqui usado para imoralidade sexual é porneia, que é tudo que envolve sexo imoral, adultério, fornicação, sexo entre solteiros, uniões que não são consideradas como casamento pela Escritura, uniões do mesmo sexo, pornografia, etc. Hoje, o acesso deturpado ao sexo imoral é incentivado e encorajado por meios de comunicação, pela internet, o tempo todo, televisão, que normatizam a imoralidade e exposição, até mesmo de crianças que deveriam estar brincando, mas estão sendo expostas à imoralidade por pessoas sem pudor e com a mente totalmente corrompida, que defendem a liberdade de expressão sexual, quando, na verdade, estão defendendo
imoralidade e libertinagem. Haja vista por esses movimentos que vão surgindo em defesa da liberdade e que só causam desordem e libertinagem e nada mais. Logo em seguida, depois de porneia, vem a palavra acatarsia. A catarsia, que traz a ideia de impureza proveniente de desejos sexuais. Diz respeito a alguém que vive uma vida devassa e ainda leva outros consigo. Um estilo de vida que não se preocupa nem com as crianças, que não sabem discernir entre o bem e o mal, mas as levam para o meio da imoralidade nos movimentos que defendem liberdade, quando na verdade estão defendendo libertinagem e nada mais. Crianças são expostas por pessoas que vivem na devassidão e estão tirando dela a capacidade de escolher uma vida adequada, já que a criança não sabe discernir entre o bem e o mal. Essas pessoas vivem apenas por motivos impuros e não se preocupam com o bem-estar do outro, apenas com seus desejos ilícitos e devassos, e nada mais. Esse é o sentido da palavra acatarsia. A palavra grega parece nome de doença, né? Mas parece. Olha a outra palavra, essa daqui mais ainda parece nome de doença, né? Você já ouviu falar de pleonexia? Pleonexia é a pessoa que tem desejo ávido, intenso, de ter mais e mais, custe o que custar. Seja prazeres, seja bens, qualquer coisa. Elas cobiçam, elas têm avareza, ou seja, e acabam prestando culto a si mesmo, ao seu próprio corpo, à sua própria vida. São idólatras, estão com ídolos dentro do seu próprio coração. Devemos, nesse momento, lembrar o conselho do Espírito de Deus, através do apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, do 15 ao 17, para os santos, para os discípulos, para os cristãos, para aqueles que temem a Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito objetivo. Não devemos nos envolver com essas questões mundanas o tempo todo, que estão surgindo o tempo todo. A devassidão está aberta, está convidando todas as pessoas a entrarem nessa onda. Nós não. Nós dizemos não a tudo aquilo que está em oposição a Deus. Devemos lembrar que estamos aqui só de passagem. E estas coisas não convêm àqueles que desejam viver uma vida de santidade, afastada do pecado, da imoralidade, para honrar e glorificar a Deus. Aqueles que foram separados do mundo para a vontade de Deus. Se você é uma dessas pessoas, se afaste, especialmente a exposição à internet hoje. Preste atenção no que você posta, preste atenção no que você vê, para não estar vivendo uma vida de imoralidade em seu próprio coração. Que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Deus. Paulo diz:
nem gracejos imorais. E a palavra usada aqui, aescrotes, quase parecido com escroto, que significa imoral, podre, palavras que não edificam. E logo em seguida ele vai usar uma outra palavra que grega, morologia, que é moros é tolo, logia, palavra. Não use palavras tolas, conversas inúteis. Por isso, afaste-se de conversas, palavras obscenas, piadas imorais, pois são inconvenientes àqueles que desejam viver uma vida de santidade. Existem duas palavras em termos de pronúncia que são parecidas, olha, que legal. Ao invés de eutrapelia, que significa palavras jocosas, de baixo calão. Ao invés de eutrapelia, que possamos sempre dizer Eucaristia. O que é Eucaristia? Palavras de gratidão, ações de graças. Gratidão a Deus, palavras que edificam, que devem guiar a nossa vida e a nossa mente. Se não edificar, não fale. Fique calado, mas não fale palavras jocosas, de baixo calão, eutrapelia. Pare e diga Eucaristia, ações de graças. Os seguidores de Jesus não vivem mais na escuridão do pecado e da morte, porque como filhos da luz, estão unidos com Cristo, aquele que é a luz do mundo. Por isso devem comportar-se como filhos e filhas da luz. Por isso, abandonam eutrapelia para viver uma vida de Eucaristia. Pense bem, viva melhor, pense em fazer uma faxina, uma limpeza espiritual em sua mente, em suas palavras, em suas ações. Pense em Eucaristia. Agradecer a Deus por estar lendo, ouvindo nesse momento as palavras aqui contidas. A gratidão pode abrir os nossos olhos para perceber o quanto Deus é bom e poderia ter nos destruído antes de chegar aqui, mas deseja nos salvar e limpar todo o mal que quer penetrar o nosso coração e aquele que já está. Portanto, abandonemos a eutrapelia, palavras jocosas de baixo calão, para viver uma vida de Eucaristia, de gratidão a Deus. É assim que vamos fazendo constantemente uma faxina espiritual em nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou, por tudo aquilo que Ele fez por